Boa noite, amigos. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É com muita honra, muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui na casa de Mãe Maria, na terreira de Mãe Maria, na Rua Fábio, número 155, bairro Nossa Senhora das Graças, em Canoas. E hoje o tema é muito especial. Hoje nós vamos falar bastante sobre a nossa história, porque eu acredito que aquele que não conhece seu passado não pode ter a menor ideia do seu futuro, né? Está aqui ao meu lado a presidente da casa, Aline Silveira. Eu de novo. E então hoje nós vamos dar início bem breve, o nosso congá já está iluminado, então quem estiver nos assistindo pode iluminar o seu congá, se quiser botar aquele copinho de água atrás da porta pode botar também, mas hoje nós seremos breves. Então nós vamos começar fazendo um Pai Nosso e primeiro quero que a Aline dê boa noite. Então, boa noite a todos, muito obrigada de novo por essa oportunidade de estar aqui e contar um pouquinho da história. Não sei muitas coisas, né, mas a gente tenta trazer o máximo possível daquilo, um resgate e um aprendizado para todos, né, inclusive para mim. E tentar trazer o máximo possível de informações para que todos possam entender e conhecer, vamos dizer assim, a mente do diretor dessa casa, que inovou bastante, assim. Exatamente. Uma coisa que me motivou muito, eu falei para a Aline, eu disse, Aline, a gente tem que contar sobre as inovações que o teu avô promoveu dentro da Umbanda, né? Dentro da Mãe Maria e dentro da Umbanda como um todo, porque essa casa influenciou e influencia muito toda a fraternidade Mãe Maria, todos os médiuns que daqui saíram. Então, ela é uma casa que nasceu inovando, né? A Aline vai começar contando desde a sua fundação e várias coisas importantes ao longo da história. Mas antes disso, quero convidar a Aline então para nós fazermos um Pai Nosso. Sim. E depois vamos cantar o hino da Umbanda. Convido a todos então para que possamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus, ao nosso Pai Oxalá, e fazermos esta prece pedindo bênçãos a todos que estão nos ouvindo e que esta prece também possa servir como um orvalho de luz e de saúde a todos os irmãos que sabemos que estão doentes nessa pandemia e que a energia mediúnica da corrente de Mãe Maria, de todas as casas, de todos os médiuns que estão nos assistindo, que nesse momento possa ser encaminhada a esses irmãos enfermos e que ao longo da nossa transmissão as nossas energias mediúnicas possam ser direcionadas pelas entidades e que a gente possa continuar trabalhando, fazendo o bem. Sim, sim. Pai nosso que estás nos céus, nos mares, nas matas e em todos os mundos habitados. Santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes, em torno da Sagrada Cruz, aos pés do Divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dai-nos o sublime sentimento do perdão para os que nos ofenderam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Envia, Pai, um raio da tua divina complacência, luz e misericórdia para teus filhos pecadores que aqui labutam pelo bem da humanidade e nossa irmã. Que assim seja. Que os nossos guias espirituais, nossos caboclos, nossos pretos velhos, nossos amigos, possam estar ao lado de cada um de nós neste momento, nos trazendo a luz e o amor de Aruanda, que a gente possa levar um pouquinho de fé, um pouquinho de religiosidade a todos. Viva Deus! Saravá a Umbanda. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. É do reino de Oxalá, onde há paz e amor.
luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. Umbanda é paz e amor, um mundo cheio de luz, é força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Saravá, Umbanda que Deus criou para a prática da caridade espiritual. Salve todos os nossos orixás, todos os nossos guias e protetores. Que hoje nós juntos possamos também fazer a caridade através dessa transmissão, levando um pouquinho de conhecimento, um pouquinho da nossa história, um pouquinho de amor a todos os irmãos. Viva Deus! Sim, sim. Bom, Aline, então vamos contar um pouquinho dessa história chamada Terreira de Mãe Maria. Eu trouxe um auxílio, né? Para quem conheceu o meu avô, Darcy Dias da Silveira, ele foi durante pelo menos uns 60 anos, ele foi diretor dessa casa, né? Ele foi o diretor espiritual. Durante muito tempo ele trabalhou junto com a minha avó por questões de saúde começou a se afastar, mas ele nunca deixou a saúde dele abater ele. Enquanto ele podia estar aqui, ele estava aqui à frente dos trabalhos e mesmo depois ele ter escolhido então a sua substituta, que é a nossa diretora atual, ainda assim ele ele tinha tanto amor, tanta vontade e se realizava tanto de estar aqui dentro, que nas maiores dificuldades dele, ainda assim ele estava aqui, mesmo que ele tivesse que ficar sentado na assistência só assistindo. O fato dele estar aqui já para ele já era uma forma de se energizar, se restaurar e melhorar, né? Hoje o intuito da live não é trazer uma informação, vamos dizer assim, espiritual, né? Ou ensinamentos umbandistas daquilo que é feito, mas é contar um pouquinho a história dessa casa. Então, a Terreira de Mãe Maria nasceu em 1955. Para aqueles que não sabem, todos da família do meu avô eram espíritas, kardecistas, né? Faziam sessões de mesa na sua casa mesmo, né? E numa dessas sessões de mesa se manifestou uma preta velha na minha bisavó, na senhora Amélia Dias da Silveira. E essa preta velha incumbiu então meu avô com uma missão de que ele deveria abrir uma terreira com o nome dela. Ele não era uma pessoa muito crente não, com relação a Umbanda, assim, ele tinha sérias restrições, né? Porque tinha muita coisa, muitos ritos da Umbanda que ele via e que ele não concordava, né? Então ele não entendia muitas coisas e ele então impôs algumas condições para a preta para ele, né, poder então fundar a casa. Mas como, né? Todo bom soldado não foge à luta. Quando ela lançou então esse desafio para ele disse que ia fazer, já que foi dado isso para ele. Só que ele não fazia as coisas sozinho não, sabe? Ele arrastava uma multidão junto com ele, assim. As pessoas iam reclamando, mas ele envolveu toda a família na história de abrir uma nova terreira. Então, ele trouxe, eles eram entre 5 irmãos, outros irmãos todos participavam, o pai, a mãe, amigos, enfim. Todo mundo que ele podia, ele arrecadava para estar ajudando ele aqui a fazer, né? Então, foi em 20 de agosto de 55 que aconteceu, né, essa manifestação dessa preta velha, da Mãe Maria. E, assim, após, né, essa sessão,
Então eles resolveram fundar, né, o nome da Terreira de Mãe Maria, com o nome Terreira de Mãe Maria, com a finalidade de praticar o espiritismo no ritual da Umbanda. Como ninguém da família dele sabia nada sobre rituais da Umbanda, o seu Janário, que praticava Umbanda em uma casa em Porto Alegre chamada Tenda Areia Branca, que era dirigido pelo seu Rosalino Areço, foi então pedido, e ele atendeu esse pedido para ser o diretor da casa. Naquele momento, enquanto, né, meu avô se preparava para então poder assumir. Né? A construção da casa, né, ela se iniciou na Rua Fábio 145, que é uma casa do lado, assim. Hoje mora, eu chamo ela de tia, mas na verdade ela é prima, ela é prima do meu pai, e hoje mora elas ali, mora mais outras primas, mas enfim, a casa começou ali, ela foi uma casa de madeira, todo mundo foi envolvido, né? Quem montou, na verdade, a casa foi o tio Vitor, lá do Birajara. Então, como é que nasceu a história de... o dia da fundação foi dia 11 de novembro. O seu Genário, ele recebia um pai Miguel, né, era o preto velho, o protetor dele. Então, o dia 11 de novembro era o dia desse pai Miguel, desse preto velho. Então, ele ofereceu esse dia e todo mundo acatou, achou interessante, então resolveram criar a data de fundação da Mãe Maria foi dia 11 de novembro de 1955. Esse ano ela faz 65 anos. Já no dia 11 de novembro foi feito então os cruzamentos, né, o que a gente chama de consagração da terreira. E quem fez foi o senhor Rosalino Areço, que era o diretor espiritual da Tenda Areia Branca. Perdão. Ele que fez todos os cruzamentos, né, e abriu a terreira neste momento. E aí ele entregou a direção para o seu Genário, que então passou a ser o diretor espiritual da casa naquele momento, né. Então, uma coisa muito interessante que eu acho que a gente sempre é bom ressaltar, que foi a primeira manifestação do caboclo do Treme-Terra no meu avô, né? Foi no dia 22 de outubro de 55, não foi, apesar de tudo, não foi numa sessão de Umbanda, foi numa sessão kardecista, que estava sendo realizado como uma sessão kardecista e acabou virando uma gira de Umbanda. Né? E aí os médios começaram a cantar pontos e começaram a dançar, e a entidade do Beira-Mar se virou para o meu avô, convidou ele para tirar os sapatos, porque ele chegou no momento que eles estavam cantando e dançando, cantando ponto, ele chegou fardado, porque ele era militar, ele chegou fardado, e meu avô disse assim: se eu vou receber uma entidade, ela vai vir pela cabeça, não pelos pés, então eu não vou tirar. Então não tirou as botas. Depois disso, ele acordou, né? Ele acordou com um copo de cachaça, eu acho que era, não diz aquele, um copo de cachaça numa mão e um charuto na outra, de pé descalço. Por quê? O Treme-Terra chegou, sem ele perceber, fez ele fumar e fez ele beber e participar da gira conforme era para ter feito, né? Então, quando o Treme-Terra se manifestou a primeira vez, já na primeira vez, ele já disse quem ele era, ele já deu o ponto dele, riscado, ele já deu o ponto cantado e disse por que ele estava nessa, qual era a missão que ele tinha com relação ao meu avô, né? E com a missão que ele tinha, então, como espírito de luz, né? Que todos eles têm a sua espírito de luz. Então, essa foi uma coisa interessante, né? Que bebida e cigarro, bebida e fumo nunca foi uma coisa muito... assim, meu avô nunca foi muito fã, né? Nunca foi muito de beber, de vez em quando tomava uma cervejinha, mas não era muito.
E fumar também não. Um tempo ele até fumou, mas ele não era muito apegado. Não era tabagista. Não. Então, assim, assim começou a história do Treme Terra, então, se manifestando. Pena que não tem ainda Em outubro, então foi antes da inauguração. Sim, foi antes da inauguração. Foi numa sessão kardecista ainda, né? Dia 16 de novembro de 55 foi quando ocorreu a primeira, né, sessão de caridade da Terreira de Mãe Maria, nessa casinha de madeira. Vamos aqui mostrando umas fotinhos. Eu vou mostrando aqui enquanto tu conversa. Mesmo. Isso. Então, esse aí era o número de médios que tinha. Não foi bem quando ela foi fundada o número, mas esse é o Treme Terra, né, na casa de madeira ainda. De madeira. Como era a casa antes. Então, essa aí é uma das histórias, né? E tem várias. No dia 24 de junho de 57, a data de São João Batista, a entidade do Ogum Beira-Mar batizou com sangue de pombo o médium Darcy Dias da Silveira. Isso aqui é um fato. Por que eu trouxe isso aqui? Isso aqui é um fato muito interessante, né? Que as pessoas falam assim, porque é cruzado, não é cruzado, é cruzado, não é cruzado, então tá. A história foi que era o tipo de ritual que o seu Janário praticava, né? Então, como ele era o diretor da casa, essa era a forma que ele estava ensinando, né? Para aqueles que pediram para ele que ele ensinasse, né? Que era o batismo. Que era o batismo. A forma de entrar na Umbanda. A forma de entrar na Umbanda. Ele seria batizado como médium. Então, foi meu avô e a irmã dele, a tia Marina, que foram batizados nesse dia. E os dois, né, tiveram que caçar um pombo lá, trazer o pombo, e para que eles pudessem fazer, então, a consagração, né, o batizado. Um ritual. Bom, enfim, exatamente no momento em que colocaram o sangue na cabeça do meu avô, no ponto da glândula pineal, o Treme Terra se manifestou. O Treme Terra se manifestou, disse que ninguém ia pôr sangue na cabeça do aparelho dele, e que era para levar ele num ponto, numa cachoeira que tinha, e ele explicou exatamente qual era a cachoeira que tem que ser, e a gente às vezes passa por ela, e eu sei onde que é lá em Dois Irmãos, bem pela BR-116, indo para Dois Irmãos. Quando tu passa da primeira entrada de Dois Irmãos, assim, que tem a loja da Erval, e tá aqui, não sei, não é a loja da Erval. Passou assim, tem tipo uma pontezinha, ali tem uma cachoeirinha assim, uma nascente e tudo mais ali, naquele ponto ali. Foi ali que ele mandou, e eles levaram ele lá e ele foi incorporado daqui até lá para fazer a limpeza, e quem fez foi o Treme Terra. Lavou a cabeça dele. Lavou a cabeça dele e tirou o sangue, e diz que ninguém mais poderia colocar sangue na cabeça dele. Foi assim que ele começou, limpou. Assim que ele entrou na Umbanda. Assim que ele entrou na Umbanda, exatamente. Então, uma coisa, eu quero fazer um parênteses, né, sobre as inovações que a gente vai falar ao longo desse vídeo, né? Aí já estava começando a primeira inovação, né? Sim. Porque ele estava recebendo uma Umbanda que tinha sangue no ritual. E ele já começa entrando na Umbanda, eliminando a primeira coisa, que é eliminando o sangue. E tem uma história que eu não tenho certeza se foi nesse dia ou se foi um outro dia, mas parece que foi, porque ele, se eu não me engano, ele contou essa história. Que nesse mesmo dia que ele foi lá e fez a limpeza, né, da cabeça, tirou o sangue da cabeça, ele trouxe uma pedra. E é a pedra que a gente usa até quando a gente não consegue ir no reino de Xangô, é a pedra que a gente usa para poder fazer as homenagens a Xangô. Sim. Aquela pedra lá. E é uma pedra grande, né? E quem trouxe foi o Treme Terra, não foi meu avô.
É bem interessante, assim, Não é uma pedra pequena. Não é uma pedra pequena, Ela é grande é uma mesmo. pedra bem difícil, geralmente 2 pessoas carregam ela. Geralmente. Então, começando pela pedra fundamental da casa que a gente está hoje, ela se iniciou no dia 10 de novembro de 57, que foi colocada, então, a pedra fundamental da construção da nova sede da Mãe Maria, que é até hoje na Rua Fábio 155. Que então, por que mudou? Porque o outro terreno era do irmão do meu avô, né? E aí ele resolveu que ele queria fazer no terreno dele. Então, Rua Fábio 155 era o terreno do meu avô. Certo? Também no ano de 57, foi autorizado a começar as sessões kardecistas, que o meu bisavô, então, que faria a direção. Tá, começou, então, as sessões de mesa, tá? E a inauguração da terreira aconteceu no dia 27 de abril de 1958, com mais de 200 pessoas para fazerem a inauguração da casa mesmo. A inauguração do novo prédio. Do novo prédio, tá. Isso é da casa Porque atual, né? Antes era no terreno do lado, numa casa de madeira. Isso. No dia 15 de novembro de 59, depois de 4 anos da fundação da casa, o irmão Genário passou então o cargo para o meu avô, Darcy Dias da Silveira, e o Ogum Beira-Mar passou então a ser nosso patrono espiritual, né? E a função de diretor da casa, diretor espiritual, passou a ser do Caboclo Treme Terra. Isso aí. Indo mais adiante um pouquinho, tem uns fatos interessantes, né, que é bom a gente falar, para ver a diversidade e o quanto o meu avô não tinha limites. Nem preconceito. Né? Nem preconceito. Em 12 de janeiro de 60, a Mãe Maria autorizou a instalação de uma loja maçônica na terreira. Não existe mais, tá? Mas já aconteceu. Importante falar. Sim. Deixa eu botar aqui. Então, assim, no ano de 1960 não foi colocada a data que realmente o meu avô foi batizado como médium, né? E daí ele foi batizado no Templo Rainha de Iemanjá, Fraternidade Cacique Ubirajara, pelo Caboclo Ubirajara, que é o Ubirajara Preto de Aço, que é a origem de todos os nossos conceitos, vamos dizer assim, de todos os nossos rituais, nasceu, né, a partir dessa terreira. O seu Astrogildo, que estavam lá, que fez como é que eu vou dizer assim? Me fugiu agora. O seu Astrogildo que fez a coroação. O batizado. O batizado. Isso, o batizado. Que aí o seu Alípio e a dona Idalina, que ficaram como padrinhos dele. Por isso que ele chamava de Padrinho Alípio. E eu vou Astrogildo. Vou me corrigir. Meu avô de vez em quando recebia um caboclo chamado Xangô da Pedra Branca. A manifestação desse Xangô, ele era muito forte, muito, muito forte. Para ele, inclusive. Todas as vezes que ele recebia esse caboclo, precisava o Pai Bento e precisava o Treme Terra incorporar nele depois, para que ele pudesse, então, ir acalmando por conta da vibração que tinha esse caboclo. E quando ele foi lá na cachoeira para lavar o sangue de pombo que tinha na cabeça, foi a primeira vez que esse Xangô da Pedra Branca se manifestou. Perfeito. E aí ele foi batizado essa segunda vez como médium, porque foi uma exigência do Treme Terra. Né? Como ele disse, ninguém vai batizar ele de sangue. Aí foi lá e batizou. Posteriormente fizeram o batismo de médium. Entendi. Pela primeira vez, com bebida, né? Daí foi a bebida dos orixás.
Em 1960 foi quando, então, ele foi coroado, né, cacique, pelo cacique Sete Ondas, no templo de Pai Oxalá, Fraternidade Cacique Sete Ondas. Terreira da qual ele não deixava de homenagear nunca, em hipótese alguma ele deixava de homenagear a terreira. Ele tinha um carinho muito, muito grande. Para ele, a terreira do Sete Ondas era uma terreira, era a catedral da Umbanda. Para ele foi ali que nasceu, porque ele começou a caminhada dele de estudos e tudo mais nessa terreira lá do cacique Ubirajara, né? Isso. No templo Rainha Iemanjá, Fraternidade Cacique Ubirajara. Porém, ele foi finalizar os estudos dele junto com seu Alípio, né? E aí sim que ele foi coroado lá pelos Sete Ondas, né? Então, depois que ele já tinha sido coroado, aí começou as artes dele, né? Aí no dia 25 de dezembro de 1961, o Caboclo Trimiterra coroou, né, uma turma de caciques. E daí tem, né, nomes de pessoas bem conhecidos, assim, de pessoas que a gente conhece. Isso, a primeira formada turma. Na terreira de Mãe Maria. O tio Dário, e a tia Deli, foram formados ali. A tia Maria e o tio Vitor e o tio Otó também. Aí eu falo tio, ninguém sabe quem é, né? Mas o tio Vitor e o tio Otó eram irmãos do meu avô. A tia Maria era a esposa do tio Vitor e a tia Deli e o tio Dário, a tia Deli era irmã da tia Maria, né? E foi uma das diretoras espirituais lá do cacique Ubirajara, né? Da Fraternidade de Mãe Maria, Cacique Ubirajara. Eu sempre confundo, Terreira de Mãe Maria, Cacique de Ubirajara. Cacique Ubirajara. Isso. É que um nome fica muito grande, né? Aliás, falando neles, eu tenho aqui a foto da formatura da Aparecida. Ao lado do Vitor e a tia Deli. Isso. Ao longo a gente vai mostrando várias fotos aqui, pessoal. Sim, uma coisa bem interessante, tá? Em 64, meu avô, então, ele era delegado da União da Umbanda, que eles faziam essa história de delegados da União da Umbanda e tinha muitas coisas que ele fazia. E antes de nascer a Associação dos Umbandistas, tinha a União Umbandista do Rio Grande do Sul, daí tinha essas nomenclaturas. Funções de delegado. Isso aí. Então, em 64, ele lançou a Hora da Umbanda de Canoas, que era um programa de rádio, que era todos os domingos, ele passava das 9 às 9h30, e o nome da rádio era Rádio Real de Canoas. Claro que não existe mais a rádio, né? Então lá ele falava sobre Umbanda, falava sobre as coisas, às vezes as pessoas mandavam carta para ele lia, essas coisas assim. E numa dessas cartas veio a carta de uma senhora chamada Osmira de Oliveira, e ela questionou por que não fazia uma sessão de Umbanda para senhoras e crianças que não podiam estar naquele horário à noite, né? Porque as sessões eram à noite e eram muito mais extensas do que a gente faz hoje. A gente faz no máximo 2 horas, não chegamos nem às 11 horas, mas eles se estendiam muito, né? Sim. E essa senhora, então, ela perguntou por que não faziam uma sessão de Umbanda onde senhoras e crianças pudessem comparecer, né? E meu avô, numa dessas reuniões aí da União da Umbanda, né, perguntou quem era Osmira de Oliveira. E ela se apresentou, e ela era uma médium do Sete Ondas, né? E o seu Alípio não gostou muito da ideia. Mas então, o que ele fez? Ele fundou, a partir dali, no dia 7 de março de 65, foi realizada a primeira sessão de caridade, chamada Damas Umbandistas, né? E quem foi escolhida para dirigir os trabalhos foi a nossa
pérola da Umbanda, Dona Célia, né? Ela que foi a diretora espiritual das Damas Umbandistas, né? Onde era uma sessão que ocorria aos domingos de manhã, se eu não me engano. E essa era direcionado principalmente para senhoras e crianças. Hoje as Damas Umbandistas não é mais Damas Umbandistas, é as missionárias, né, da nossa amiga Yara lá, que segue, agora não sei se falei certo, mas eu acho que é Yara, não é assim. E aí, que segue o trabalho então da mãe dela, né, que começou então ali a partir de uma carta, que a intenção dela era fazer então uma sessão que pudesse atender as senhoras e as crianças que não podiam estar nesse horário andando na rua, porque naquele tempo era muito difícil, né? A gente não pode deixar de falar, né, que em 66 foi então inaugurada a Templo de Pai Oxalá Fraternidade Ogum de Ronda, que, né, hoje é dirigida pelo nosso amigo Alcimar e foi dirigida durante muito tempo pelo seu pai, então, seu Alci. No dia 11 de novembro de 63, nascia, então, a Templo da Sociedade Espírita de Umbanda de Mãe Maria, Fraternidade Cacique Ubirajara. Ah, tá aí o nome completo, viu? Lá na Rua Santos Ferreira, 632. É interessante falar sobre isso, né? Por que, então, que o seu Vitor resolveu abrir uma terreira só para ele? Não é porque ele ficou com inveja, mas é porque meu avô era danado demais, né? Então eles brigaram, porque o tio Vitor não concordou com algumas coisas que ele estava fazendo e eles resolveram brigar. E aí o meu avô disse para ele: se tu não tá gostando, abre uma terreira para ti. E foi o que o tio Vitor fez. Graças a Deus. Exatamente. Né? E como ele não era, e aí, desaforado que só ele, se a pessoa não gostava, estava brava com ele, azar da pessoa, porque ia ter que engolir a presença dele, ele não ia deixar de ir, ele foi. E ele sempre falou isso. Em 68, a minha avó, então, que foi durante muitos e muitos e muitos anos também, foi cambona dessa casa, né? Em 68, a minha avó, a Hard Filber da Silveira, então, foi batizada como médium, né? E em 68, ela se formou cacique também. É bem importante falar sobre isso, porque muitas das coisas, das ideias que surgiam, algumas não, né? Mas algumas ideias que surgiam dele, tinha influência dela, porque ela era uma pessoa extremamente instruída, muito didática. Ela era uma pessoa muito, assim, como é que a gente diz? Muito correta e muito certinha nas coisas, assim, né? Então, ela era muito de puxar ele. Essa coisa do uniforme alinhado, sabe? Do cuidado, vinha muito dela, entendeu? Do uniforme estar engomado, aquela coisa toda, vinha muito dela. Muito que por dela. trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Isso era muito dessas questões. Ela tinha muito cuidado, assim. Se ela vê a terreira hoje, eu acho que ela fica muito brava com a gente, porque a gente não segue metade das coisas que ela faz. Não, a gente cuida muito. Mas era assim, as cortinas eram bem engomadas, aquelas coisas todas, todo aquele cuidado. E o vô sempre, né, teve muita confiança com relação a isso, assim. Durante muito tempo, ela era a única pessoa que limpava a terreira sozinha. Às vezes a tia Chica ajudava, mas a maioria das vezes era ela. E na terreira era de tabão, lixava e passava cera, aquela coisa toda. Era 2 dias só limpando a terreira. 2 dias limpava a casa dela, 2 dias limpava a terreira. Dedicação, né? Isso. Então, falando mais um pouquinho adiante, meu avô, ele tinha mania de caças, fazia, né? A família dele também tinha mania de fazer caçada, assim, caçava perdiz, caçava esses... que era muito comum naquela época, né? Sim. Então, em 72, em Tapes, numa fazenda chamada Fazenda Santo Antônio, que hoje é o bairro Pinvest de Tapes, né?
Foi apresentado para o meu avô um senhor chamado Flávio Vaz, que ele tinha uma enfermidade conhecida como doença do pânico. E aí perguntou se o pai Bento podia atendê-lo. Naquela época eles não tinham muito essa coisa do cuidado do que a gente tem hoje, que a gente não faz atendimento se não tiver a corrente toda reunida, aquela coisa toda. Então ele chamou o pai Bento, né? E o pai Bento se manifestou. Para quem não sabe, o pai Bento era o preto velho que ele recebia. Também tem uma história bem legal para contar do pai Bento. Aqui tem uma fotinha do pai Bento. Ó. Isso. E eu vou falar um pouquinho do pai Bento depois. Mas então, o que o pai Bento fez? Ele disse que esse senhor ele precisava de um ponto de fogo. Se eu te curar, tu tem que abrir 3 centros de Umbanda em Tapes, com o nome da Mãe Maria. Aí eles abriram um cartucho, daí o cara aceitou, né? Eles abriram um cartucho, né, de espingarda, derramaram o chumbo no... Daí ele pediu assim, faz assim, ó. O pai Bento disse assim, faz assim. Aí eles despejaram o chumbo na mão do senhor, né? Sim. E o pai Bento, então, colocou fogo na pólvora que soltou no... Não era chumbo, era pólvora. Soltou fogo na pólvora que colocaram na mão desse senhor, né? Se ele não se curou, um susto ele levou, né? Então ele fez o ponto de fogo sobre a mão desse senhor. Não foi sobre a mão do pai Bento, foi sobre a mão do enfermo. Do enfermo. Do enfermo. Exatamente, na cara assim dele. E aí, depois disso, né, ele se curou assim, e aí foi então aberto 3 casas lá em Tapes, com o nome da Mãe Maria. Hoje, se eu não me engano, tem uma só, não tenho muita certeza sobre isso. A partir daí, né, ele começou a fazer, ele adorava Tapes, né, então ele estava sempre indo lá. Em 79, ele ministrou a primeira aula da Terreira de Mãe Maria, Fraternidade Mãe Oxum, que era dirigida pela tia Mila. E ele assumiu o compromisso de dar aula para eles toda sexta-feira, né? E em Tapes são coisas interessantes, porque lá ele conseguiu fazer uma procissão de umbandistas, sim, de vários umbandistas, então levou várias casas umbandistas, independente da linha que seguiam dentro da Umbanda, né? Não interferia muito. O interessante para ele era que todo mundo tivesse reunido lá para... Então, e ele conseguiu fazer isso numa praça e ainda conseguiu convencer o padre da paróquia lá de Tapes a participar junto. Então, o padre estava lá na procissão, lá que eles fizeram a reunião lá num parque lá, com os umbandistas. Num rito para Oxum. E não foi um rito para Oxum, né? Foi uma procissão que eles fizeram umbandista. Foi isso que eles fizeram. Simplesmente uma procissão umbandista. Foi uma procissão umbandista. Com o padre junto. Com o padre junto. A cara do Darcy, né? Aham. Encontro de Umbandistas de Tapes, foi dia 12 de outubro de 82. Foi promovido pela Associação dos Umbandistas de Canoas. E lá participou, então, muitas terreiras, inclusive o padre que participou e gostou bastante. Ele tinha essa questão, né? Ele não tinha muita dificuldade em fazer amizade. Ele tinha aquele jeitão dele de às vezes ele era meio grosseiro, ele dava umas bronqueadas, mas ele tinha uma facilidade muito grande assim, de fazer amizade. As pessoas gostavam muito dele. E tanto é que tem gente que diz assim, teu avô me xingava de tudo que era coisa, mas eu gostava dele, sabe? É impressionante, né? Se eu vou xingar, não me olho muito nunca mais na cara. Mas... outro fato interessante, que em 1988, no dia 4 de janeiro, o meu avô convidou então 2 médiuns da casa bem conhecidos, que eram o seu René e a dona Terezinha, para eles criarem um grupo de alcoólatras, tipo um alcoólatras anônimos, que seriam palestras
que ocorreriam antes das sessões de caridades, no caso, né? E daí dentre isso, ele fez muito encontro de corais e ele gostava muito dessa função de estar todo mundo das terreiras reunidos. Então ele levava todo mundo, todos os médios ele levava, convidava todo mundo. E aí passavam o dia fazendo coisas, e quando não estavam fazendo o ritual espírita, estavam fazendo gincana, ele inventava gincana, ele inventava torneio, ele fazia coisa, ele misturava, ele fazia um monte de coisa. Em 14 de setembro de 87, foi feita a primeira sessão de mesa, que foi orientado pelos Arthur, né, para criar então o grupo Ramai, que trabalha até hoje, né, na casa, o grupo Ramai, e eles têm sessão kardecistas toda quinta-feira, e quem dirigia era a irmã Terezinha, né, a nossa amiga Terezinha, que veio a desencarnar o ano passado, e aí então a filha dela, Carmen, passou a seguir então com o grupo, né. Nessa eu posso dizer que eu dei uma influenciada nela, né? Eu disse, não, volta lá. Que diga-se de passagem, a Terezinha me ajudou, sim, porque aceitou meu convite para fundar a terreira lá do Sete Flechas. E aí chegou o momento das mais polêmicas, né? Aqui não tem anotado, tá? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, contar uma história para vocês, que o meu avô, como sempre, teve uma época, teve um dia que, logo que lançaram o liquidificador, né? O liquidificador virou um eletrodoméstico. Ele resolveu, então, que ele queria inovar. E todas as casas que trabalham mais ou menos na linha que a gente trabalha, tem um ritual chamado Amaci, onde existe algumas entidades que elas chegam e socam as ervas num socador, assim, e vão socando no pilão, isso, vai sendo socado, cada médium vai lá e faz, né, soca, e são colocadas 7 ervas, referente aos 7 orixás e tudo mais, mas ele resolveu inovar, ele achou bonito que ele deveria inovar, e aí ele trouxe um liquidificador, e colocou, não, vou fazer no liquidificador. No liquidificador, isso, depois a gente coa e fica só com o líquido, né? É só para tirar o extrato da planta. É, só para tirar o extrato da planta. Vamos facilitar, né? Para que dificultar as coisas. Claro. Fez lá, pegou as ervas, botou no liquidificador, bateram, né? É óbvio que não deu 5 minutos que eles tinham terminado de bater, veio o treme-terra, mandou eles fazer tudo de novo. Então eles começaram o ritual todo de novo. Esse é o seu Darcy e as peripécias dele. Mas ele teve coragem de fazer. Então, assim, antes, conforme ele aprendeu lá com o seu Astrogildo e depois com o seu Alípio, né, o entendimento era que as 7 linhas da Umbanda eram representadas, então, por Oxalá, Iemanjá, São João Batista, São Cipriano, né, que seriam os pretos velhos. Isso. E Oxóssi, Ogum. E Xangô, isso. Mas, então assim, ele reuniu um conselho espiritual da Mãe Maria, né? E no dia 12 de abril de 91, esse conselho espiritual chegou à conclusão de algumas coisas que ele, no entendimento deles, deveriam ser alteradas, né? Uma delas foi as 7 linhas. Então, as 7 linhas passaram a ser consideradas na Mãe Maria como a linha de Oxalá, a de Iemanjá, a de Oxum, a de Ibejes, a de Oxóssi, de Xangô e a de Ogum. Então, os povos passaram a ser povo do Oriente e povo africano, que seriam os pretos velhos. Explico por quê. No entendimento deles, e até agora a gente não encontrou outra explicação que não pudesse ser diferente, que no entendimento deles não existem filhos de São João Batista
nem filhos de pretos velhos. Se vocês colocarem conforme a tabela hermética, vamos dizer assim, né? Então, conforme o signo, né? Você é filho de Xangô, você é filho de Oxum, de Iemanjá, de Oxalá, de Cosme e Damião, né? Não tem nenhum que seja preto velho ou povo do Oriente. O povo, isso, São João Batista. Não, isso em hipótese alguma, do meu ponto de vista, essa hipótese alguma denigre a imagem deles, né? Não diminui nada. Não diminui nada, né? Mas, enfim, eles entenderam, chegaram a essa conclusão. Foi um conselho que eu acho que tinha, deixa eu ver, tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas. Em 91? 91. Então, em 91, eles decidiram mudar as 7 linhas e 2 povos, e aí a gente segue até hoje. No momento que a gente entender que tem algum conceito errado, é óbvio que a gente vai rever, porque como ele passou para nós, tudo tem uma lógica, tudo que a gente faz tem uma lógica, tem um porquê, e por que está sendo assim, né? Por que está sendo assim? Se em algum momento da nossa trajetória, então agora, a gente entender que tem alguma coisa errada e que até agora a gente não está fazendo de acordo, então a gente muda. Sim. Não é verdade? E a partir daí também se colocou o seguinte: as bebidas foram abolidas dos rituais e o fumo também foi abolido. E aí, o porquê disso? Porque no entendimento deles, como as entidades diriam para um assistente, para de fumar, que o fumo faz mal para você, sendo que ele está ali com um charuto ou uma cigarrilha, um palheiro, que seja, ali fumando, né? Não é que ela bebendo, ou bebendo. Então, assim, não é que ela deixou de ser importante, mas para os rituais, para as sessões, né, que a gente realiza, não se entendeu que não era necessário. Com exceção do guardião, que o guardião é outra questão, foi algo que foi firmado com o guardião, né? Então, nós temos o nosso guardião da casa, então aquilo que foi firmado e prometido para o guardião é mantido. Então, assim, a única coisa que eu sei e que eu posso passar para vocês é que no momento que vocês abrem uma casa e que vocês assentam o guardião lá para ele fazer a proteção, vocês têm que manter aquilo que foi definido com ele. Se você diz que vai dar cachaça para ele, é cachaça que você tem que manter. Não vai chegar no momento e dizer assim, não, a partir de agora você vai tomar cerveja. Não. O guardião é diferente porque ele trabalha com outras energias. Então, e o que tu firmou com ele, tu tem que cumprir, porque aí ele passa a não cumprir aquilo que tu firmou com ele, né? Se pediu para ele cuidar da casa, em troca você dá um copo de cachaça, e você passa para cerveja, ele vai cuidar mais ou menos, não quer não. Então, em 91, houve essa mudança. Houve essas mudanças, isso. E aí, as consagrações, as coroações, tudo eram feitas com bebidas. A partir daí, tudo mudou e passou a ser retiradas as bebidas e foi, então, utilizada as ervas. Então, quando a gente faz consagração, que alguns chamam de cruzamento, a gente chama de consagração, né? Quando a gente faz a consagração, a gente usa chá com o sumo, no caso, das ervas referentes a cada orixá, né? Tem de Oxalá, de Iemanjá, de Oxum. Cada um a gente utiliza as ervas referentes ao orixá para cada homenagem. Aqui tem uma foto de como era feita. Então, assim, as consagrações. Aqui uma homenagem para Oxóssi e consagração, provavelmente eram feitas nesse mesmo dia. Aqui é um trabalho de Oxóssi com bastante bebida alcoólica. E essa bebida era colocada na cabeça dos médiuns. Exatamente. E foi substituído por chá. Chá. Quer ler a listinha para nós, bem rapidinho, Aline? Qual é o chá que substituiu cada orixá, então, por favor? Para os filhos de Oxalá, né? Só que com Oxalá a gente não faz consagração, mas
igual pode-se usar para banhos e tudo mais. Folhas de louro e folhas de girassol, flores de girassol. Para Iemanjá, folhas de hortelã e rosas brancas. Para Oxum, folhas de lírio e flores de violeta. Para Ibejes, chá de bagas de zimbo e folhas de canela. Para Oxóssi, chá de folhas de guiné e de arruda. Para Xangô, cravo da Índia e noz moscada e gervão. E para Ogum, chá de ciprestes e cravos vermelhos. Quando a gente faz a nossa consagração ou o nosso reforço de algum sentido, né, a gente vincula 5 sentidos a 5 orixás, tá? O sentido da visão continua sendo com o Ogum, né, no dia 23 de abril, então quando a gente faz, um novo médium faz a consagração da visão, a gente faz o reforço da visão. E daí é usado o chá de cipreste e de cravo vermelho. No dia 2 de fevereiro, a gente consagra o paladar. Nesse dia, quando a gente consagra o paladar e quando a gente consagra o olfato, que para nós no dia 8 de dezembro, referente a Iemanjá, a gente não se utiliza mais chá. A gente usa, então, a água do rio, da lagoa e a água do mar, né? Então, esse é o momento da consagração. O que faz a diferença, né? Não é pela questão do chá, mas sim pelo aquilo que é aplicado, a energia que é aplicado sobre cada orixá, médium, né? Exatamente. Então, a gente tem o sentido do paladar, que é para Oxum, o sentido do olfato da Iemanjá, da audição é Xangô, e aí sim a gente usa chá de cravo da Índia, noz moscada e gervão, e do tato no dia 20 de janeiro, que é o chá de arruda e guiné. Né? Para Cosme, Damião e Beges não tem os sentidos, né? São, se eu não me engano, Oxalá é o coração, seria uma representação, né, no caso, dentro do nosso corpo, né? E Beges, poxa, me fugiu agora. Tudo bem. Um fato bem interessante para se comentar sobre o Pai Bento. O Pai Bento era um preto velho que, quando ele chegava, não tinha cara triste, né? Dificilmente as pessoas não riam dele ou não sorriam para ele. Aqui tem uma foto do bolo para ele. E o sabiá é por conta do vinho sabiá. Um fato interessante do Pai Bento, o Pai Bento, quando ele se manifestou, né, depois de um tempo, ele contou a história dele. E o que aconteceu? Numa encarnação, ele veio homem branco. E aí ele dizia que ele era um preto branco. E numa encarnação ele veio branco. Ele se tornou médico, porque ele era filho de um fazendeiro bem abastado, né? E esse fazendeiro, ele tinha escravos. E ele se tornou médico, e um dia ele estava na fazenda e um escravo ficou doente. Então foram chamar ele lá para ele poder atender o escravo. Ele não quis atender o escravo, né? E isso ficou marcado para ele. E quando ele desencarnou, uma das condições que ele colocou então para ele retornar e então fazer o resgate daquilo que ele, daquela situação que ele tinha ocasionado, aquela dívida que ele tinha ocasionado para ele mesmo, ele então voltou como um negro escravo. Então a encarnação dele antes, a última encarnação dele na Terra, ele era um negro escravo, para compensar aquilo que ele criou a dívida lá na outra encarnação. Mas ele dizia que era um negro branco. E para o Pai Bento, ele fez muitas curas. Ele fazia chover. Mas assim, ele então, cada vez que alguém vinha e pedia alguma coisa para ele, né, ele dizia, tá, então traz um vinho sabiá aí para mim. Daí então, assim, ele juntou garrafas e garrafas de vinho sabiá. Diz a minha irmã que era bem docinho o vinho sabiá. E aí era uma das coisas que ele usava também, né, ele tomava também, só que era muito,
O pessoal trazia direto, né? Ele pedia presente e a pessoa dava. E aí chegou um ponto que o vinho já estava virando vinagre ali, depois eles venderam as garrafas até, ajudou na questão da terreira. Mas é isso aí, essas foi uma das... E tem muito mais, né? Mas só que se a gente for falar sobre todas as histórias que ocorreram, né? A gente não vai sair nunca mais daqui. Mas enfim, foram 18 turmas que se formaram, né? Ele conseguiu, assim, levar até o último momento a 18ª turma, porém ele não pôde, foi a primeira coroação da turma dele, que ele não pôde participar, foi a da turma do Treme Terra, né, que levou o nome dele. Foi a última turma que ele formou, vamos dizer assim, né, com o auxílio da Jurema e da nossa diretora espiritual. E ele conseguiu levar até o último momento, assim, mas ele estava no hospital quando a gente teve que fazer a coroação, né? A gente não podia, ele disse, Deus o livre se a gente esperasse por ele. A gente fez a coroação e logo depois que terminou, ele me ligou e perguntou como é que foi, quem é que chegou, quem é que incorporou, quem não incorporou, pai de quem, não é de quem. Daí relatório completo. Relatório completo, mas ele estava numa ansiedade que só, né? Mas, enfim, infelizmente, logo depois, menos de um mês depois, ele veio para nós, infelizmente, para Aruanda, felizmente, enfim. Tá aí, voltou para casa. Voltou para casa, tá? Aí a gente tem aqui, tanto ele quanto a minha avó, numa urna, né? A minha avó tá de um lado e ele tá do outro lado, não sei se dá para enxergar, tirar a mão. E estão em 2 urnas, né? Eles foram cremados. A gente deixou separadinho com o Treme Terra no meio, que daí não tem problema de briga. E é isso aí. Pessoal, eu separei aqui um pouquinho. Eu fiz uma relaçãozinha assim, das coisas que eu sei, né? Eu vou começar falando de um encontro do livro que quando eu entrei na Terreira de Mãe Maria, logo que eu entrei, foi na 17ª turma de caciques. Eu fui paraninfo da 17ª turma, né, com muito orgulho. Essa era a minha turma. A tua turma, né? E eu dei um livro de presente para cada aluno, né, para cada formando. E logo depois, né, mas o presente tinha uma segunda intenção, né? Era nós fazermos um encontro do livro mais tarde, né? E a gente fez alguns encontros do livro, né? A ideia era que cada um trouxesse aquela obra e a gente pudesse falar. E a primeira obra eu mesmo trouxe, né? E era uma obra que falava, era uma entrevista com o Preto Velho, não sei se era Serões do Pai Velho, era um nome assim, não lembro exatamente do título da obra. Mas era uma entrevista com o Preto Velho, a obra toda, né? A obra literária. E eu escolhi um trechinho do livro para trazer para uma discussão, que o Preto Velho falava justamente sobre inovações. E o Preto Velho pergunta pro repórter, ele pergunta assim, por que o meu banco tem que ser um toco de madeira mal cortado e tu senta numa almofada estofadinha, bonitinha, né? Por que tu me entrega tu me oferece cachaça, mas bebe uísque quando chega em casa? Então o Preto Velho critica fortemente. E o Preto Velho fala assim, por que você, né, você acha que as coisas da Umbanda têm que ser antigas ou desatualizadas ou ultrapassadas, né? E eu trouxe exatamente esse tema para dizer, né, para a turma e para o diretor desta casa, que era o senhor Darcy Dias da Silveira, que eu considerava essa casa a casa mais inovadora que eu já tinha visto de Umbanda, né? E sempre considerei, por todas essas inovações. E o Darcy escutou aquela palestra toda no final, né? Ele não dizia nada, chegou no final assim, eu disse, tio, qual a tua opinião sobre isso, né? Não sei se tu lembra. Ele levantou, porque eu havia dito que essa casa era a casa mais inovadora que eu conhecia. E ele disse assim, meu sonho é ver esse congá sem nenhuma imagem. Verdade. Mas eu acho que eu não vou conseguir desencarnar e realizar esse sonho ainda encarnado, né? Porque
as coisas demoram para amadurecer. A aceitação né? É difícil. E ele disse para a turma assim no dia, agora até me arrepiei, né? Ele assim, Umbanda é culto à natureza, as forças da natureza e as forças dos orixás. Não são os santos católicos que a gente, né, acaba colocando no altar, no congá. Então, e ele morreu inovando, né? Uma inovação que eu vi aqui, presente nessa casa, foi o dia que colocaram a imagem da Mãe Maria aqui. Todo mundo disse, mas tio Darcy, como alguns chamavam ele, né? Eu chamava ele assim, vai ficar ruim para bater cabeça ali, porque agora tem uma imagem. Ele assim, não, mas eu não quero mais que bata a cabeça, porque ele era contra bater a cabeça. Então, tu vê, em 2000 e pouco, né? Ele ainda inovando, ele ainda mudando 2015. 2015, mudando mais um pouquinho. Então, eu disse isso para a Aline, né? Que essa casa, ela me motiva muito por causa disso. Então eu fiz uma relaçãozinha que assim, mais ou menos de trás para frente, né, do mais novo para o mais antigo, a última coisa que foi eliminada que foi o fumo, né, e posteriormente a isso veio leis municipais, estaduais, até federais proibindo o fumo em ambiente fechado, né. Eu sei que é permitido para uso religioso, pode, mas ele antes desta lei ele já sim, em 91 claro. Ela leu ali, né? No mesmo ano ele trocou as bebidas que colocava na cabeça por chás, né? Ele diminuiu o tempo de formação de médiuns, né? A gente chama de sacerdotes de Umbanda, médiuns de Umbanda, caciques de Umbanda, né? Ele reduziu, normalmente eram 7 anos, no mínimo 7 anos ou mais, e né, eu vi médiuns entrando aqui, em 2 anos, 3 anos está formado médium, né? Formado cacique. Ele dizia, abra sua casa, né? Não gostou, abra a casa. Né? E outras coisas, assim, o amacino liquidificador, que nem a Aline contou, né? Na porteira, que é alguns sinais que se faz, atrás da porta lá da entrada do terreiro, ele contava que tinha 7 copos de cachaça quando ele começou com a Umbanda e ele mudou isso para 1 copo, né? As últimas coisas, assim, resíduo zero quando nós vamos aos reinos fazer oferendas, né? A gente não deixa nem resíduo, se a gente vai na mata, não deixa nem resíduo de vela. É verdade, tudo recolhido. Se vai no mar, leva pétalas de flor, não leva nem o caule para não ficar ali na beira da praia, alguém pisar num espinho, né? A consciência de preservação da natureza. Então, se você que está assistindo esse vídeo ver sujeira na natureza ou numa esquina, Umbanda branca, Umbanda do Zélio de Moraes, que é Umbanda, não faz despacho em esquina. Nós não tem um rito nosso que é numa esquina. Né? Então, às vezes o pessoal confunde um pouco. Então é importante esse movimento que nós estamos fazendo, de divulgar a nossa Umbanda, para dizer, isso é Umbanda, isso não é Umbanda. Existem outras religiões com outros que nós respeitamos muito, muito. Mas é importante dizer o que é Umbanda e o que não é Umbanda. Então, resíduo zero, né? O sonho dele de ver esse congá sem imagens. E existe Umbandas, né? Umbanda esotérica? Não tem. Mas tem uma terreira de Mãe Maria em Camaquã, que o diretor espiritual é o seu Vilmar. Ele tem uma terreira que ele tem só os elementos que são representantes de cada orixá. No congá dele, né? Ele não tem nenhum tipo de imagem. Ele já abriu a terreira com esse conceito, né? Ele se formou junto com meu avô e ele abriu a terreira nesse conceito, sem imagens. A gente mantém as imagens, assim, eu Aline, diria, não tem problema para mim. Eu mantenho as imagens. Um dos principais é que as pessoas têm muito essa coisa da personificação, a necessidade de olhar, né, para uma imagem, a feição de pessoa, para se sentir, vamos dizer assim... Conectada, né? Conectada, exatamente. E muitas pessoas precisam disso, médiuns também. Hoje, eu não tiraria as imagens,
sabe? E eu diria, vou te dizer por quê. Para a preservação da história. Porque todas as imagens que tem aqui, com exceção assim, ó, só do Pai João, da Cabocla Jurema, que esconderam atrás do Treme-Terra, também não sei porquê, mas assim, com exceção desses menores aqui, que são os mais novos, todas as outras imagens têm histórias. A Mãe Maria começou quando... A imagem da Mãe Maria começou quando a terreira começou, né? Então, é mais preservando o histórico da terreira. Sim. É isso que eu manteria, né? Tem muita gente que não gosta dessa imagem da Mãe Maria grande, né? E tem gente que não gosta. Mas tem uma senhora que é a avó de uma médium, ela chega aqui, ela abraça, ela beija, né? Então, assim, por que eu vou tirar? As pessoas fazem um vínculo. Exatamente, é o vínculo dela, é a conexão dela, né? Eu não posso pegar e simplesmente... A terreira não é para mim, a terreira é para todos que vêm aqui. Exatamente. Né? Então, assim, não pode precisa ser que tirar. não fizesse falta para nós. Exatamente. Né? Essa imagem aqui, assim, ó, a câmera não pega, mas é uma imagem que tem do símbolo do divino. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Gente, me desculpa, eu até sou muito protetor de animais, mas eu não gosto de pombo. E eu não gosto de vincular minha religião a pombo. Não gosto. Entendi. Entendeu? Entendi. Assim, Te remete a outra coisa. Não é, assim, me remete a sujo, sabe? Então, eu sou defensor dos animais, eu acho que a gente não tem que matar, tudo bem, mas eu não gosto dessa imagem. Mas eu mantenho. Sim. Porque as pessoas... É só para exemplificar que eu abro mão daquilo que eu não gosto para manter e atender à vontade e à necessidade dos Isso é respeito, outros. Né, Aline? Exatamente. Isso é respeito. Exatamente. Né? E aí a gente precisa manter, né? A gente precisa resgatar, principalmente, o respeito entre as pessoas, né? Entre as escolhas de cada um, né? E às vezes eu vejo assim as pessoas brigando por coisas assim que na sua vida cotidiana às vezes faz muito pouca diferença, não faz diferença nenhuma. E elas entram em discussão para ver quem tá, né? Quem tem mais razão, né? E por isso que às vezes eu ressalto tanto aqui, né, quando a gente faz os vídeos, que eu digo assim, aqui na Mãe Maria a gente faz desse jeito. E não é o certo, não sei se é certo, não tem lugar nenhum dito que é certo ou que está errado. Esse é o certo, é o nosso certo. É o nosso certo, entendeu? É o nosso certo. Eu acho que a gente viveria muito mais em paz se cada um conseguisse respeitar o espaço de cada um e cada um no seu quadrado lá, mas respeitando o próximo. Todo mundo tem suas diferenças, todo mundo tem suas opiniões, né? E a Umbanda, ela veio justamente para que se atendesse a todo mundo de uma forma única, sem ser diferente ou fazer diferenciação por raça, por credo, por escolhas, por gosto. Não é para fazer isso, né? E eu acho que isso é uma das coisas que, junto com a história, a gente tem que resgatar esse respeito. É o respeito de cada casa para com seus médios, para com seus assistentes e para com as pessoas fora da casa, né? Para os visitantes, porque assim, antes o meu avô e o seu Nelson, que era o diretor espiritual do Pai José de Aruanda, eles se tocavam pela cidade de Canoas e outras cidades próximas e caminhavam e iam caçando as terreiras para convidar elas para elas participarem, entendeu? Para elas estarem junto, indiferente da linha que elas seguiam, certo? Indiferente da forma como elas se guiavam, né? Ou uns conceitos um pouco diferentes ou muito diferentes, porque tem várias que seguem outras filosofias e outras formas de rituais que para eles entendem que é certo, né? E talvez para nós não faz sentido, mas para eles faz. Exato, com certeza. Exatamente. Com certeza, para eles faz. Exatamente. E a gente, fazendo mais um ganchinho, né, que eu já falei demais,
A gente inovou mais um pouquinho depois ainda que o vô faleceu. Ele tinha muita coisa da homenagem ser exatamente no dia. Exatamente no dia. Então, dia 8 de dezembro, a gente tinha que estar lá no mar, independente do dia que fosse, se for segunda, terça, não importa. Não tem que trabalhar, azar. Tem que estar lá fazendo o reforço ou a consagração. Isso é muito complicado nos dias de hoje, porque praticamente todo mundo trabalha. E não é todo mundo que pode chegar para o seu chefe e dizer assim, eu vou lá fazer um batuquinho, já volto aí. Tá? Exatamente. E volta só no outro dia. Porque como a gente sai de madrugada, e se a gente mantém, a gente sai de madrugada para ir fazer pra chegar lá com o sol nascendo? Exatamente, para chegar lá com o sol nascendo, não é porque a gente quer se esconder, mas é porque tem todo um significado do sol nascendo. É por isso que a gente faz nesse horário. Exatamente. Não tem nada a ver com esconder, porque a gente não tem nada a esconder. Eu, pelo menos, nunca tive esse problema de dizer que tipo de religião que eu sou. E eu não saio comentando, mas se alguém chegar para mim e perguntar, eu digo que eu sou um bandista e não tenho vergonha Inclusive, de dizer. no nosso ponto, né? Refletiu a luz divina, né? Em todo o seu esplendor, né? O sol nascendo, né? Isso. Então, isso a gente mudou, né? Que eu já fui seguindo outro caminho, mas a gente mudou para, então, conseguir que todos os médiuns pudessem participar sem interferir na sua vida profissional, sua vida pessoal, e que todo mundo pudesse estar presente. Então, a gente sempre faz um domingo posterior ao dia, né? E aí a gente combinou, então, que na quarta-feira daquela semana de homenagem, a gente faz uma sessão em homenagem ao orixá. Aquele orixá. Exatamente. E outra coisa, ainda quando o vô ainda era vivo e logo que eu entrei, ele já tinha abolido das homenagens de Iemanjá e Oxum as bijuterias, essas coisas assim, muito né, importante. os materiais, mas ainda tinha o sabonete e o talco, que era uma coisa que polui, exatamente. E daí assim, bom, nós somos defensores da natureza, nós não vamos atacar a natureza. Se a gente não vai atacar a natureza, a gente não pode botar sabonete e nem talco no mar, né? Ou na lagoa. Daí então eu falei com a nossa diretora espiritual, vamos manter só as pétalas de rosa, que ainda fica sujo, mas o peixinho pode comer, não vai afetar ele, não, né? É da então, natureza. É da natureza e tudo mais. Então tem todo esse cuidado. Qualquer detalhezinho que se usa, usou um guaraná, botou um guaraná ali na beira, recolhe a garrafinha, traz de volta, porque a gente vai trazer para botar no lixo reciclado. Né? É isso aí. Já falei demais. Gente, a Aline separou centenas de fotos aqui. Eu quero dizer para vocês que na Terreira de Mãe Maria, na Rua Fábio 155, existe um armário que foi instalado na assistência, onde tem muito da história da Umbanda, né? O Darcy, ex-diretor daqui, ele colecionava assim, prêmios, reconhecimentos, né, pelo seu trabalho da Umbanda, e ele era uma pessoa muito disciplinada e tinha tudo por escrito. Querem conhecer um pouco da história da Umbanda de Canoas e da história da Umbanda do Rio Grande do Sul, né? Venham ao Terreiro de Mãe Maria, conversem com a Aline, né? Porque aqui vocês vão conhecer muito da história, tem documentos, tem livros, tem fotos, tem muita documentação assim, que ele deixou registrado mesmo, né? Ele registrava tudo. Para vocês terem uma ideia, cada médium na terreira tem uma ficha, ganhava uma ficha. Aqui, a gente resgatou aqui, rapidamente a gente foi ali, a gente pegou essa fichinha que vocês estão vendo aqui, ó, é da esposa do senhor Darcy, da avó da Aline, né? Hard Fulber. Fulber, né? Eu tenho uma ficha ali, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem, porque a fotinha 3x4 ele obrigava. Isso é um capricho de um diretor de terreiro que não se vê em qualquer lugar, né? Então venham conhecer, venham principalmente para conhecer o trabalho de amor que é feito aqui, que isso sim é o principal, né?
mas conhecer a nossa história é importante. É importante a gente entender toda a dificuldade que os nossos antepassados tiveram que atravessar para que a casa pudesse chegar no dia de hoje, 65 anos depois, e nós, aqui a terceira geração, os netos, levarem adiante isso, para quem sabe, daqui mais 60 anos, os nossos netos, né? Pode ser. Sigam o mesmo exemplo, levando amor e caridade, né, para todos, indistintamente, sem nenhum preconceito de raça, de credo, de religião. Aqui dentro, se você entrar aqui, eu sou católico, eu sou luterano, eu sou protestante, sou evangélico, você vai ser atendido igual por um preto velho, por um caboclo, vai receber um passe, vai receber uma consulta, uma palavra de amor, né? Essa é a missão da Umbanda, distribuir o amor, né? Vem de coração aberto, não importa. Exatamente. É importante, o pensamento e o coração é o que importa. Se chegar ao ponto de não quiser entrar para tomar um passe, já aconteceu, várias pessoas já aconteceram. Não quer entrar para tomar um passe porque tem medo, porque tem receio, porque não gosta, qualquer coisa. Você entra na assistência. Escuta assistir. A gente cantar, ponto. Que vai sair daqui bem, vai sair daqui relaxado. Eu digo que o maior feito do meu avô foi ter pego uma pessoa que era testemunha de Jeová e virar um bandista. Não é verdade? Então, assim, e além de tudo, tinha cabelo comprido, né? Que todo mundo ficou apavorado que, olha, ele vai, porque era militar, né? Militar é aquela coisa. Tá falando de um médium, que agora lá do Sete Flechas. Que agora é do Sete Flechas. O Mateus. E ele não, a primeira vez que ele veio aqui, ele não entrava aqui. Ele veio junto com a namorada dele, hoje é a esposa dele, e ele não entrou. A primeira vez ele não entrou. A segunda, a terceira vez ele também não entrou. Mas aos poucos, né, ele foi entendendo qual é o tipo de trabalho que é realizado dentro da casa, né? Que a gente tem todo um cuidado, toda uma seriedade para cada ritual que a gente faz. Pode parecer às vezes que a gente está aqui bem descontraído, não está nem dando bola para a espiritualidade, mas não, a gente às vezes a gente só está mais tranquilo porque sabe que está tudo encaminhado e que no momento que a gente começar os nossos trabalhos é sério, a gente se entrega, a gente se dedica e às vezes vem pessoas aqui, vem médiuns aqui que estão cansados, que estão com dor, mas ainda assim eles vêm porque sabe que no final, além de estar com a sensação de o dever cumprido, de mais um dia pude estar aqui, ainda assim consegue se sair relaxado, consegue sair se sentindo renovado, restaurado para seguir adiante com a semana, né? Então, assim, se é assim para o médium, para o assistente também é. Se o fato dele não querer estar aqui tomando passe ou não quer falar com a entidade, não tem problema, pode ficar na assistência, pode assistir. O que só a gente não vai permitir, óbvio, que faça interferências da forma que atrapalhe o nosso ritual. Porque a gente não vai em lugar nenhum atrapalhar ninguém. Exatamente. Né? E mais, a gente aceita todo mundo que vem aqui de coração, que queira assistir ou que queira, né, participar. Aceita sim, pode vir, pode estar presente quando a gente voltar para os nossos trabalhos, né? Porque por enquanto a gente não tem muita previsão de trabalho. Apesar das saudades é muito grande e tudo mais, mas a gente também tem a questão da consciência e do cuidado, né? Muita preocupação com os médiuns e com os assistentes, né? Porque assim como um assistente pode transmitir o vírus para um médium pode transmitir um vírus para o assistente, né? E aí começa toda a Sabe o que você estava falando ali? Sobre convidar as pessoas para virem conhecer a terreira, Sim. né? Eu me lembrei do meu filho, né? Meu filho da Kátia, o André, tem 3 anos e meio. Esse tempo ele conheceu o fone de ouvido. Aí tava brincando com o fone de ouvido. E aí ele ofereceu o fone de ouvido para a vovó, a avó disse, não, fez assim, né? Ele não precisa ter medo, vovó, é só música. Só que enquanto eu estava falando, me veio essa imagem mental, e assim, não precisa ter medo, é só amor.
É só né? o amor que se Então, com certeza veio um Cosminho aqui do meu lado, me lembrou disso com meu filho. Não precisa ter medo, é só música. Não precisa ter medo, é só amor. Umbanda é amor, gente. É amor colocado em prática. Fazer a caridade. Isso aí. Isso é Umbanda. Quer saber o que é Umbanda? Vem aqui, vem no terreiro. Vai lá no terreiro também. E... Divide. Vamos no terreiro. Vamos nos terreiros. E vem rezar. Vem rezar com a gente, vem rezar com o Preto Velho, vem rezar com o Caboclo, né? E aprender com eles, porque são eles que têm o conhecimento. Eu fiz uma promessa que depois que voltar aos trabalhos, né, eu não sei se vou conseguir cumprir ela na sua totalidade, mas eu disse que eu ia visitar no momento que voltasse os trabalhos, que a gente pudesse então fazer isso, porque eu ia visitar cada terreiro de uniforme, né, e ia estar presente. Não sei se eu vou conseguir fazer com todos, mas eu vou tentar ir em todos. Vai conseguir, sim, com certeza. Todos dos terreiros, né, que a gente conhece, a gente convive mais, né, mais próximo, né, a tua terreiro também. E aí vou lá visitar, né, numa forma de agradecimento por a gente poder, então, ter voltado a fazer as nossas reuniões, os nossos trabalhos, as nossas sessões, de praticar, né, que isso é uma forma para nós de evolução, né, dos médiums, das entidades, também evoluem junto com esse trabalho que a gente faz. E por mais que não pareça, que as pessoas pensem que quando a pessoa veste o branco ela tem uma superioridade ali em algumas pessoas, mas na verdade a gente é os que mais precisa, né? A gente é os que mais precisa aprender certas coisas. Eu venho de 5 anos para cá, eu percebo, claro que tem muitas coisas que tem que mudar, mas eu percebo muitas coisas minhas. Eu, Aline, mudei muito, né? Eu tinha uma petulância como pessoa, né? E hoje eu percebo que, né, isso já não existe mais e que nem tem porquê, não tem porquê existir isso, né? E discussões, eu era muito de entrar em discussões e ver quem está certo e quem está errado. E eu tenho que dar a última palavra, aquela coisa, né? E teimosa ainda sou. Mas a Umbanda vai nos transformando, mas né, Aline? Existe a transformação, existe a empatia que ela vai trazendo essa coisa, né? O do aceitar o próximo, de entender, né? De cuidado, né, do julgamento, de falar as coisas, que muitas vezes a gente diz assim, mas fulano fez tal coisa, né? Poxa, mas assim, várias e várias vezes, não foi nenhuma nem 2 vezes que eu disse assim, tá, mas isso aí, se ele não tivesse feito desse jeito, tarará. Mas aí vem aquela, né, aquela vozinha lá no fundo e diz assim, tu já parou para pensar quais foram os motivos que levaram ele a fazer isso, sabe? Então, assim, coisas que eu fui aprendendo, né, esse tempo, é pequeno, é pouco tempo, mas assim, eu percebo o quanto eu mudei o meu pensamento, o quanto eu mudei meu raciocínio depois que eu comecei a frequentar realmente a Umbanda, a participar, a estar envolvida, a entender, né, os conceitos e principalmente os rituais que são praticados aqui. Isso eu acredito que me ajudou muito, assim, como pessoa, né? Claro que eu ainda tenho um longo caminho para percorrer, se Deus quiser, vou percorrer bem longo, e muitas coisas para aprender, mas eu acho que eu dei uma boa evoluída como pessoa dentro da Umbanda. E uma coisa que, assim, eu já frequentei católica, eu já fui, participei de eventos de adventista, sabe, assim, eu nunca fui uma pessoa muito, eu fui muito eclética nessa parte da religião, sabe, eu estava na luterana, né, então, assim, eu sempre fui muito tranquila com relação a isso, mas espírita, tudo assim a gente vai. Experimentou um pouquinho de cada coisa. Exatamente, mas aqui realmente eu senti, consegui, então, e consegui a melhorar, assim, a minha personalidade, o meu pensamento foi dentro da Umbanda. Foi ela que
que mudou muitas coisas dentro de mim internamente. Tu acompanhou desde o início, né? Consegue perceber muitas coisas que eu fazia no início, né? E que falava lá no início. Ela era brigona na turma dela. Eu era o paraninfo, né? Eu tive que apartar a turma. Uma vez estavam querendo se matar, né? Exatamente. E hoje ela é uma pessoa mais calma, né? Mais ponderada, né? Claro que às vezes a gente sai do sério, porque eu não sou santa, não tem, né? Mas a gente tem momentos que a gente fica, né, incomodado com algumas coisas, e é tudo uma questão que a gente vai aprendendo a não se deixar afetar por certas coisas, né? Eu sempre falo, e eu repito isso muito para os médiuns, assim, né? A gente tá na Mãe Maria ou no Flash, a gente tá por nós mesmos, a gente não tá pelo outro. Então, se o outro deixou de fazer, se o outro faz mais, se o outro faz menos, não importa. Importa é o que tu faz, é o que tu tá te dedicando. Exatamente. O quanto tu tá te dedicando para isso. Se o fulaninho não vem aqui e faz as obrigações dele, se o outro médium vem, não vem, falta. Exatamente. Não cuida do uniforme dele. Não é problema teu, é problema dele. É ele que está deixando de se cuidar, ele que está sendo... Ver. Exatamente. Em um momento ele vai perceber isso. Ou não, né? Mas... Ou não. Ou não. Mas, enfim, é de cada um. E isso foi uma coisa que eu fui aprendendo nesse tempo que eu tô aqui na Mãe Maria, né? Isso foi, né? E às vezes, assim, não sei se é Mãe Maria, não sei se é algum, sabe? Mas às vezes quando eu tô aqui parada, pensando, né? Refletindo sobre algumas coisas, assim, eu de vez em quando levo uns tapas na orelha? Uns tapão, assim, pra mim me ligar, assim, pra mim prestar atenção nas coisas que eu, até nos meus pensamentos, assim, pra mim, guiar os meus pensamentos de uma forma mais, vamos dizer assim, mais sensata, né? Porque às vezes a gente se deixa levar e vai indo por outros pensamentos que vão interferindo, né? Energias que vão interferindo, e a gente se deixa levar, porque a gente é um ser humano. Mas, enfim, daí tem momentos que me puxam a orelha para mim seja mais sensata. Umbanda é isso, gente. Umbanda é transformação. Exatamente. Então, se você quer se transformar, olha, tenho certeza que esse é um bom caminho, né? Não é nem o melhor nem o pior, é um caminho da transformação. Exatamente. Né? Umbanda é um caminho que Deus deu pra gente. E não é melhor do que qualquer outro, nem pior, né? Ele é um caminho de amor. Ele é uma ferramenta que nos lapida a alma. A gente aprende com a entidade trabalhando a sermos amorosos, a sermos pacientes, a sermos caridosos. A gente, por muitas vezes, a gente tem absoluta convicção que está incorporado. Quando a entidade fala uma coisa e aquilo te grava na cabeça, assim, isso nunca sairia da minha boca se fosse o Juliano falando. Exatamente. A gente tem certeza disso. Então, e graças a Deus a nossa mediunidade é semi-consciente, a gente grava algumas coisas justamente para poder fazer esse crescimento espiritual. Se o médium ficasse morto ou dormindo quando estivesse trabalhando incorporado, ele não cresceria espiritualmente, não aprenderia nada. Então a nossa entidade deixa algumas coisas em nossa memória para que a gente possa fazer o crescimento espiritual. Né? Então isso é uma coisa importante e qualquer um que lê livros da Umbanda, do Espiritismo, vai entender, ao menos vai ter uma ideia disso, entender mesmo só vai saber a hora que estiver recebendo uma entidade. Né? Eu queria te agradecer, Aline. Eu que né? agradeço. Nosso tempo está estourado. Foi lá no limite. Mas foi ótimo o nosso bate-papo, né? O nosso resgate histórico. Eu acho que é importante nós entendermos nossas raízes e eu sempre que puder vou querer voltar aqui, né? E sou filho desta casa, sou neto desta casa, amo esse congá e só quero te agradecer. Quero te agradecer mesmo. Eu agradeço pela oportunidade mais uma vez de contar um pouquinho da nossa história e consequentemente a história de muitas pessoas que também passaram pela casa e que às vezes
por eventuais coisas da vida ou por escolhas, tiveram que seguir o seu caminho, né? Eu sempre falo que a Mãe Maria ela é como se fosse uma escola, as pessoas vão se graduando e vão se fortalecendo, e aí até que chega um momento em que elas resolvem voar sozinhas. Daí existe a questão para chegar novos, e aí começar a sua caminhada, e aí também, ao longo do tempo, vai seguindo o seu caminho. A gente fica muito feliz quando, isso é uma das coisas que eu e a diretora a gente sempre conversa, é que o mais importante para nós não é o médium estar aqui presente, né, no caso, mas se o médium pede um desligamento da nossa casa, a gente fica muito feliz em saber que ele partiu para outra casa, certo? Sim. Ou abriu a sua própria casa, mas que ele continuou a caminhada dele espiritual. É muito preocupante para nós, principalmente, saber que um médium, muitas vezes com potencial, quantidades maravilhosas, deixam esse dom, essa mediunidade estagnar e param a sua evolução e, consequentemente, param a evolução da sua entidade, né? Porque elas também estão aqui em evolução, o trabalho delas também, esse trabalho que elas fazem também faz parte da evolução delas como espírito, eles também seguem uma linha para, né, atingirem outros níveis de evolução, e isso interrompe, né? Claro que espiritualmente eles buscam outras formas de evoluir, né? Mas interrompe esse ciclo que deveria ser outro caminho. Se você já foi médium e chegou um momento que pare e pensa, procura uma casa, um lugar que se sinta bem, que se sinta em casa, que é o mais importante. Não é necessariamente obrigatório retornar à casa que se formou, não. O importante é estar num lugar onde se sinta bem, onde se sinta à vontade, onde se sinta em casa, né? E aí, então, voltar a fazer o trabalho espiritual, voltar a ser médium, siga o seu caminho, né, para a evolução, porque a gente busca tanto a questão da evolução material e esquece, né, que a gente está aqui para a evolução espiritual, né? Então, busque a evolução espiritual também, né? Com organização, né? Com boa vontade a gente consegue fazer as coisas. Um pouquinho da né? disciplina, só um pouquinho. Pouquinho da disciplina, você está lá pronto para, pelo menos no dia da sessão, você está pronto ali para fazer o seu trabalho como médium, né? Segue o seu caminho, segue a evolução, não deixe de evoluir, né? Não deixa para trás essa parte da história. E se realmente escolher um outro caminho, uma outra religião para seguir, siga ela, mas siga o que é bom da religião, né? O amar a Deus sobre todas as coisas, o respeitar, é isso que é o importante de cada religião, né? Observar que vocês, ninguém tem a verdade, né? E que a única verdade que a gente tem é o amor que a gente tem que ter por Deus sobre todas as coisas e pelo próximo. O respeito e o amor pelo próximo. É isso que a gente precisa falar. Exatamente. Né? Maravilhoso tu dizer isso, Aline. E com certeza existem muitos ex-médiuns, não existe ex-médium, né? Não. Não existe, né? Então, médiuns que não estão ativos, né? Não estão praticando, né? Gente, é bobagem pensar que existe uma casa preparada para vocês, feita para ti. Não existe. Essa casa não é lá no Sete Flechas, não é na Mãe Maria, né? Quando muito vai ser a tua própria casa, se tu tiver condições de abrir uma, né? Então, gente, adapte-se àquela casa, adapte-se àquela filosofia que ali está sendo. Aprenda a ser discípulo, né? Eu aprendi com uma professora que eu tive, né, com a Yara Laci, aprenda a ser aluno para um dia tu ser mestre, né? Ela dizia isso lá.
Então, vamos exercitar a humildade, né? Entender o trabalho. Posso não concordar, né? A minha madrinha de coroação, a Sandra, sempre diz assim, eu posso não concordar com tudo que eu estou vendo, mas eu tenho que respeitar meu chefe e seguir o que ele está dizendo dentro de um terreiro de Umbanda. Eu posso não concordar que as imagens estão dispostas desta maneira no Congá. Eu acho que devia ser diferente. Mas se eu sou médium desta casa, eu tenho que respeitar isso. E isso não pode ser um motivo, uma desculpa, para mim deixar de vir aqui, para crescer espiritualmente, mediunicamente, fazer a minha reforma íntima. Então, gente, vamos deixar as coisas pequenas de lado, né? Vamos dar bola para as grandes coisas, que é o contato com a entidade espiritual, a oportunidade única de a gente poder acertar dessa vez e fazer aquilo que Ele quer. Exatamente. Né? Vamos acertar dessa vez, gente. Vamos dar as mãos. Nós somos diferentes, não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas que nós temos opiniões diferentes. Eu tenho certeza que a Aline pensa Umbanda muito diferente do que eu, e nós estamos aqui de mãos dadas. Exatamente. Né? A gente tem visitado várias e várias casas. Esse é um dos objetivos de nós estarmos fazendo esse vídeo. É para mostrar que a diferença nos faz fortes e não fracos. Então vem ser diferente aqui dentro, vem ajudar com a sua diferença, vem a somar com a sua diferença. É isso que nos faz fortes. Eu acho que é isso, né, Aline? É isso aí. Gente, que a gente agradecer. já foi, tá quase 2 horas. Quase 2 horas. Depois a gente vai dar uma cortadinha. Aline, eu vou fazer meus agradecimentos e também te peço que tu faça os teus. Eu quero agradecer a todos que nos assistiram, agradecer a corrente, os médiuns do Sete Flechas, os médiuns da Mãe Maria, de todas as terreiras, e mandar um abraço a todos e dizer a todos que essa crise vai passar, essa enfermidade vai passar, essa pandemia vai passar e nós vamos sair melhor dela. Né? Mais depurados, mais lapidados, mais amorosos, se Deus quiser. Um grande beijo para vocês e deixo para a Aline encerrar com as palavras dela. Meu muito obrigado e boa noite. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, Juliano, pela oportunidade de falar. Né? Às vezes eu me estendo um pouquinho, me emociono e falo demais. Mas agradecer a todos os médiuns e a todas as pessoas que podem assistir esse vídeo e que fazem questão de estar presente assistindo o vídeo. Ajuda bastante, né, o trabalho que o Juliano vem desenvolvendo, que é muito importante, porque é uma forma de manter e registrar e de se conectar, né, de fazer as nossas conexões, falar que aqueles assistentes ou os médiuns que quiserem, né? Todas as quartas-feiras, às 8h30, nós da Corrente nos reunimos virtualmente, tá? E fazemos as nossas orações. 8h30, a gente começa as nossas orações e faz sempre em intenção, né, de todos os nossos médiuns, os nossos assistentes e a todas as pessoas que a gente tem contato, né, e que sabe que precisam deste momento de oração, né? Então, podem se conectar junto com a gente. 8h30, na quarta-feira, a gente se conecta para fazer a nossa oração. Permanecemos às 8h30 na quarta-feira, né? E quando a casa retornar, né, vai ser num momento de segurança para todos. E aí a gente volta a avisar, e de repente o Juliano faz uma live e diz assim, ó, Mãe Maria tá voltando. Vai ter sessão quarta-feira. Vai ter sessão quarta-feira, mas sempre na torcida que ainda esse ano possa ser, mas, né, infelizmente as coisas não estão contando, não estão apontando para isso, né? Mas sempre com a esperança de que a gente consiga ainda retornar esse ano. Agradeço de coração mesmo a todos e sempre que eu posso eu venho aqui, eu converso com a Mãe Maria, eu converso com o Tremiterra, eu converso com a Jurema, né? Às vezes peço por todos, venho sempre buscar um pouquinho dessa energia do Congá, mantendo, né? Também, que a gente também tem as obrigações que a gente precisa manter a casa. E a casa não está aberta, a gente não vem fazer trabalhos
só internos, não existe isso, né? É só eu que venho aqui e faço algumas obrigações que a gente tem que fazer como responsável pela casa, né? Mas, e é isso, agradecer sempre, né, a proteção da Mãe Maria, que ela está sempre energizando a gente, com certeza, né? Essa noite eu ainda tive um sonho que eu estava aqui, né, trabalhando. Então, assim, eu gostaria muito de agradecer a todos, mandar muito boas vibrações a todo mundo, permaneçam firmes e fortes. Filhos de Umbanda não cai, balança, mas não cai. O mais importante de tudo isso é manter o equilíbrio mental da gente, né? E o mais difícil também, mas não é impossível. É possível e todo mundo deveria fazer um pouquinho, assim, no seu momento, seja de meditação, seja de uma oração, no seu dia a dia, incluir isso, né, no seu hábito, para que sim consiga se conectar com as suas energias superiores, com seus mentores, ou seja lá com quem acredita. Isso é importante. Muito obrigado e boa noite. Vou parar de falar. Gente, um grande abraço. Fiquem com Deus, que os guias, que os nossos orixás e protetores estejam com todos que estão nos assistindo. Um grande abraço. Saravá. Saravá.